Agora, quando a gente fala sobre essa questão da forma de falar, a Bíblia é muito clara em dizer em Provérbios 15 que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, o modo como nós falamos vai programar o nível de resposta emocional do outro lado, não só o racional. Se não cuidamos com a forma de falar, a comunicação se torna cada vez mais emocional e cada vez mais difícil de fluir e de se resolver. Provérbios capítulo 11, verso 9, nos mostra que destruir com palavras é atitude de ímpio. Não deveria ser atitude dos crentes. Provérbios 12, 18, nos mostra que as palavras ou ferem ou curam. Então a gente precisa saber como usá-las. Eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 11 e no versículo 1. Nesses dias temos tido o privilégio de compartilhar bastante coisa, várias perspectivas bíblicas diferentes sobre aspectos da vida familiar. Eu gosto sempre de dizer que a melhor forma de viver o plano e o projeto do Criador é quando nós nos deixamos ser guiados e orientados pela sua palavra, que eu gosto de chamar às vezes de um manual do fabricante. Quando Deus criou o homem, Ele também estabeleceu princípios, não apenas os princípios que eu e você deveríamos praticar, mas princípios que regem o reino de Deus nos foram revelados. E entendê-los e se mover dentro deles é a única garantia que eu e você temos de ser bem-sucedidos naquilo que Deus planejou. E quando a gente fala a respeito de vida familiar, nós precisamos saber que, embora o projeto de Deus seja muito especial, o risco de vivermos atritos, divisão, problema é indiscutível, é inquestionado, porque o ser humano, ele carrega singularidades. Nós não somos todos iguais, somos diferentes. Quando se fala do casamento, nós temos um grande desafio, porque cada um veio de uma escola diferente de comportamento. Então, dependendo da escola e a perspectiva que a pessoa traz e carrega, isso já vai tornar o relacionamento um grande desafio. Além dessas diferenças de criação, nós temos as diferenças de temperamento. Não somos todos iguais, temos estilos diferentes e normalmente, quando estamos buscando alguém para se relacionar, consciente ou inconscientemente, temos a inclinação de buscar alguém diferente. Por quê? O ditado dos opostos se atraem é um tanto quanto verdadeiro quando a gente fica pensando que o outro que é diferente tem virtudes que nós não temos. Mas o que a gente acaba descobrindo só depois de relacionar é que a pessoa não é diferente só nas virtudes, ele também tem, ou ela também tem defeitos que nós não temos. E isso vai deixando a química ainda mais explosiva. E não bastasse isso, quando falamos do matrimônio, nós temos as diferenças do jeito de ser de homem e mulher. Quando eu e Kelly eram recém-casados, nós lemos uma literatura, não é cristã, mas eu sempre indico para os casais, porque ela fala muito sobre relacionamento. É um livro secular muito conhecido chamado Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. O autor brinca que parece que cada um veio de um planeta diferente e se estabeleceram aqui para se relacionar. O homem ele tem uma inclinação a ser bem mais racional, a mulher tem um lado emotivo mais forte. Isso não significa que a mulher não use da razão e que o homem não tenha emoção, mas a maneira como lidamos com essas coisas não são bem as mesmas. E quando você junta todas essas diferenças, às vezes nós temos um grande desafio chamado comunicação, porque alguém fala uma coisa e o outro entende outra. Eu honestamente não sei como homem e mulher conseguem ser tão diferentes. Por exemplo, os homens têm mania de entre si expressar amor esculhambando um ao outro. A gente encontra os amigos e diz, ô cabeção, ô barrigudo, ô careca. E as mulheres não entendem que nós estamos expressando carinho. Agora, um homem dificilmente elogia um amigo na frente. A gente espera ele sair da roda e por trás, pelas costas, a gente diz, gente boa isso aí. Os outros podem crer, mas na frente não. Agora, quando as mulheres se reúnem, é o contrário. Você tá linda, você que tá, é só elogio, mas quando uma sai, engordou, é verdade. E não tem certo e errado, tanto o homem como a mulher elogia e esculhamba. O jeito que cada um faz isso é completamente diferente. Os homens se encontram para comer alguma coisa junto.
fizeram um lanchinho lá, deu R$27, né, para cada um. Chega a hora de pagar a conta, cada um joga 40 na mesa. O rapaz está quebrado, sem dinheiro. Mas não faz questão nenhuma do troco, nem de calcular, não sei se é o ego do homem. Quando as mulheres se reúnem, nunca elas vão fazer uma coisa dessa. Elas vão somar conta, dividir pela quantidade de pessoas, inclusive os centavos, vão abrir a bolsinha, contar as moedinhas, o que honestamente eu acho libertador e inteligente da parte das mulheres, mas nós os homens não conseguimos fazer. E as diferenças, elas vão longe. A pergunta é como se comunicar num ambiente de tanta diferença. E a Bíblia tem alguns padrões. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que têm nos ajudado a vencer os nossos próprios desafios em família. Então vamos lá, Atos capítulo 11. Eu quero ler a partir do versículo 1. Eu vou usar a Almeida atualizada nas ministrações nessa manhã. Atos capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 até o 18. O texto é um pouco longo, mas é importante que a gente leia tudo. O texto diz assim: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos de quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também esses 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope, manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Bom, o verso 2 fala que esse grupo da circuncisão, quando Pedro chegou, a Bíblia diz que eles o arguiram. Uma das possibilidades de tradução dessa palavra arguiram é estar em divergência, disputar, julgar, né? Outras traduções apenas mencionam que eles falaram com Pedro, mas na verdade o tom não foi um tom qualquer de voz. Pedro acabou de viver um momento único e singular na história da igreja, quando a porta do evangelho se abre para os gentios. Você conhece todo o relato que acontece na casa de Cornélio, em Atos, no capítulo 10. E eu fico tentando imaginar a alegria de Pedro, esperando a hora de compartilhar tudo aquilo que Deus tinha feito. Mas a verdade é que antes mesmo dele chegar a Jerusalém, a notícia do que aconteceu em Cesareia chegou primeiro. E quando Pedro chegou, tinha um grupo, aquela turma, né, do Talibã, linha dura, da circuncisão, que já estava esperando ele com pedra. Você entrou na casa de gentio, comeu com ele, a lei não permite isso. E os caras vieram para cima de Pedro. Agora, a reação de Pedro e a maneira como ele administra isso nos ensina algo. E como diz a Escritura, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Não creio que Deus quis que a gente soubesse como eles administravam conflitos sem que isso, né, pudesse servir de orientação prática para mim e para você. E Pedro nos mostra algumas verdades importantes com a atitude dele nesse texto. A primeira delas que eu aprendo é que é melhor explicar seu ponto de vista do que atacar de volta. Não importa se alguém te recebeu com pedras, em vez de você simplesmente retribuir a pedrada, você pode explicar o ponto de vista. A segunda é que ser claro e objetivo ajuda. A Bíblia diz que Pedro fez uma exposição
por ordem. E ele constrói toda a lógica. Você viu que o texto que nós lemos envolve 18 versículos. A maior parte deles é a explicação de Pedro. É como se Pedro dissesse: espera aí, gente. Eu estive na casa de gentil, mas não é do jeito que vocês estão pensando. E ele faz questão de trazer toda a construção de tudo que Deus trabalhou, como Deus agiu, o que é que Deus fez. E essa exposição também nos mostra que comunicação envolve um pouco de esforço para se fazer ser entendido. E ele também me ensina com a sua atitude. Para mim, Pedro está dizendo para cada um de nós: quando houver conflitos, mantenha-se positivo. Isso não precisa necessariamente ser um problema. Quem está entendendo, diga amém. O tema da minha mensagem hoje é um ditado popular brasileiro: conversando, a gente se entende. Eu sei que na prática a maioria de nós conversando se desentende ainda mais. Eu me lembro de um dia que Kelly e eu discutimos tanto por causa de uma questão, e quando nós tentamos lembrar como é que tinha começado, a gente nem sabia. A gente começou a discutir por causa da discussão, e quanto mais discutia, a gente discutia mais pela discussão do que pelo assunto que deu origem. Em algum momento, quando a gente sequer conseguia lembrar como tinha começado, a gente acabou rindo, consertando o negócio, né? E descobrindo um pouquinho mais, constatando um pouquinho mais